Fala galera! Módulo 11 hoje, circuitos elétricos, tá? É uma das partes mais importantes da eletrodinâmica, é quando nós criamos, a ideia de circuitos. Então aparecerá resistores associados em série e paralelo junto de geradores, beleza? Então vamos lá. Direto aos exercícios, porque essa teoria nós já vimos. Então, primeiro exercício, meninos. O fusível é um dispositivo de segurança de um circuito elétrico que tem a função de interromper a passagem da corrente elétrica no circuito quando a corrente ultrapassar o limite permitido pelo fusível, evitando assim um curto-circuito, uma sobrecarga de tensão. Suponha que o circuito elétrico a seguir seja alimentado por uma tensão de 12 volts. Qual o valor da corrente elétrica mínima para que o fusível deva suportar para não queimar? Galera, vamos ver então qual é a corrente que está passando no fusível com essa associação e aí eu assinalo a alternativa correta, beleza? Então vamos pegar aqui só o circuito e as alternativas e vamos tentar calcular a corrente que passa nesse fusível. Para isso, eu vou tentar simplificar esse problema, essa associação de resistores, que tem resistores em série, em paralelo. Vamos então fazer a resistência equivalente. Então, primeiramente, olhem para esses dois resistores. Eles estão em um mesmo fio, na continuidade de um mesmo fio, não tem nenhum nó, então eles estão em série. Lembrando que uma associação em série, a gente soma os resistores. Então, a resistência equivalente desses dois é 30 mais 30, que vai dar 60. Agora, imagine, ao invés de eu ter dois resistores aqui em cima desse quadrado vermelho, eu tenho um só, que corresponde a essa resistência equivalente de 60. Note que essa resistência de 60 está associada em paralelo com esta outra de 60. Dentro desse quadrado aqui amarelo, nós teríamos então a resistência equivalente dessa associação de cima, que é 60, associada em paralelo com essa de baixo. Vamos lembrar, quando eu tiver duas resistências em paralelo e elas forem iguais, a resistência equivalente é a metade de uma delas. Portanto, 60 e 60, a resistência equivalente desta associação vai ser 30. Quer dizer, eu troquei esses três resistores por um resistor equivalente, cuja resistência equivalente vale 30. E aí eu vou pegar esse circuito como um todo e vou simplificá-lo escrevendo dessa forma. O resistor de baixo 40 permaneceu, o fusível e esse de 10 também. Esse de 10 aqui permaneceu. Agora, esses três foram substituídos pela resistência equivalente de 30. Então eu estou colocando 30 aqui e a gente tem um circuito muito mais simples para ser trabalhado. Ainda nesse circuito, o resistor de 10 e o resistor de 30 estão associados em série. Então eu posso substituí-los por um resistor, cuja resistência equivalente é 40. Vamos reescrever o circuitinho então, ao invés de colocar dois resistores aqui, eu coloco um de 40. Ele ficará dessa forma. E aí, meninos, a gente quer saber qual é a corrente que passa no fusível. Eu não vou fazer resistência equivalente aqui, porque senão eu vou alterar a corrente que está passando no fusível. Pensa comigo. Uma corrente flui do gerador, sobe o circuito, quando chega nesse nó, se divide. Agora, eu posso afirmar que essa corrente ela vai se dividir em duas correntes iguais, porque as resistências são iguais. E cada uma dessas resistências está recebendo 12 volts. Como é que eu sei que estão recebendo 12 volts?
Porque nós temos uma associação aqui em paralelo e a DDP é constante em uma associação em paralelo. A corrente que vai passar no fusível é a corrente I, essa de cima, que vai vir, descer, juntar com essa outra corrente I e voltar a ser a corrente total. Aí ela se divide novamente e a gente tem um fluxo, né, de cargas aqui, um fluxo de corrente. Para eu calcular então o valor do I, é só fazer URI. Vamos fazer URI com esse resistor aqui de cima. A DDP que esse resistor de cima recebe é de 12 volts. Coloca 12 no lugar do U. E a resistência dele é 40. Então fica 12 é igual a 40 vezes I. Passo 40 dividindo, dá 0,3 amperes. Cuidado para não marcar a alternativa A. Aqui está 0,3 miliampere. Né? O correto é a alternativa D, porque o mili é dividir por 1000. Se você dividir 300 por 1000, dá o 0,3. Beleza, meninos? Mais um. Questãozinha número 2, aqui da Univesp. Um circuito misto construído com fios ideais é formado por 3 resistores. O primeiro deles, R1, é associado em série a outros 2, R2 e R3. Galera, eu já fiz o circuito aqui para vocês verem. Esse cara é o R1, que está associado em série E, com outros 2, R2 e R3, que estão associados em paralelo. Então seria isso, ó. A corrente veio, passou pelo R1, chegou em um nó, dividiu, porque esses 2 resistores estão em paralelo. Nas extremidades do circuito misto, liga-se um gerador ideal. O que é um gerador ideal? É aquele gerador que não apresenta resistência interna, que oferece uma diferença de potencial de 30 volts. Os resistores R1, R2 e R3 valem respectivamente 14, 20 e 80. Pede-se para calcular a corrente que flui nesse circuito. Sempre que você tiver um circuito e quiser encontrar a corrente total, a primeira coisa que você deve fazer é calcular a resistência equivalente total. A começar com os resistores R2 e R3, que encontram-se em paralelo. Como é que eu faço a resistência equivalente em uma associação em paralelo de 2 resistores? Lembrando, é o produto pela soma, é o produto de 20 por 80 dividido pela soma de 20 com 80. Fazendo essa continha vai dar 16. Quer dizer, esses 2 resistores de 20 e de 80 podem ser substituídos por um resistor de 16 ohms. Agora, o resistor de 16 e o resistor de 14 estão agora associados em série E. E a resistência equivalente deles é a soma dos 2. Então a resistência equivalente total seria o 14, que é o resistor R1, mais o 16, que é a equivalente desses 2, totalizando 30 ohms. Então eu tenho um circuito de 30 volts de DDP e resistência total de 30. É só fazer URI que eu encontro o valor da corrente. Faz lá URI. O U é 30, o R é 30, que número vezes 30 dá 30? 1. Alternativa A. E a última questão, Pimpolinhos, é uma questão aqui para você discutir, né, as afirmações, uma questão teórica, não há números para serem usados. Mateus, estudante do IFMG, monta um circuito com 4 lâmpadas idênticas, tá? Representadas pelas resistências R1, R2, R3 e R4, todas com mesma resistência. E uma bateria ideal de tensão DDP-V. Inicialmente, a chave C está aberta. Cara, se a chave C está aberta, não passa corrente por aqui. Então, o resistor R4 está inoperante. O circuito é constituído apenas pelo R1, pelo R2 e pelo R3. A resistência equivalente desse circuito é a soma de R1 com R2 com R3. Tá? Agora, se eu fechar a chave, fecha a chave, passo a ter uma resistência em paralelo, né, uma associação em paralelo, que vai fazer com que a resistência total aqui do circuito diminua.
Então, com a chave aberta, eu tenho uma resistência maior do que com a chave fechada. Pede-se para avaliar, tá? Após o fechamento da chave, Matheus verificou que a bateria passa a oferecer uma tensão maior. Meninos, a bateria de qualquer circuito oferece sempre a mesma tensão, tá? Então eu escrevi a resposta aqui, ó, é falsa a alternativa A, uma vez que a tensão fornecida pela bateria é de característica da própria bateria e não muda com a alteração do circuito. B, a corrente que atravessa a lâmpada R3 diminui se eu fechar a chave. Galera, essa é uma afirmação falsa, porque a corrente ela é diretamente proporcional à resistência equivalente, tá? É inversamente proporcional à resistência equivalente. Se no circuito com a chave fechada a resistência equivalente diminui, quer dizer então que a corrente aumenta. Eu escrevi a resposta aqui, ó, ao ser fechada a chave, a resistência equivalente do circuito diminui. Portanto, a corrente aumenta uma vez que são grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui. Item C, a corrente que atravessa a lâmpada R2 diminui. Galera, a corrente que passa em R2 com a chave aberta é a corrente total. Agora, se eu fechar a chave, a gente tem uma associação em paralelo, né? Ou seja, a resistência equivalente total aqui, ela vai ser diminuída. Então vejamos, a corrente que atravessa a lâmpada R2 diminui? Está correta, a afirmação é correta. A corrente que chega até a associação em paralelo, ela é dividida entre os dois resistores. Tá? Então um raciocínio um pouco mais simples. A partir do momento que eu fecho a chave, a corrente total do circuito passa a ser dividida, fazendo com que haja essa redução na corrente de R2. E a última, né? Um curto-circuito se estabelece no circuito se eu fechar a chave C? Não, uma vez que essa resistência 4 impediria o curto-circuito de acontecer, tá? Então há resistência em todos os segmentos do circuito, portanto não se estabelece aí um curto-circuito. Agora, se esse R4 não existisse, aí sim eu teria corrente percorrendo, né, uma região onde não há resistor, então a gente teria uma configuração de curto-circuito. Beleza, meninos? Segue aí, tarefinha pro lar. Cara, esse módulo é um módulo importante. Tente fazer exercícios de circuitos, beleza? Isso aí vai muito provavelmente aparecer em algum vestibular que vocês prestarem. Valeu, meninos!